Receber agora a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Olá, bom dia, Maria Lúcia, tudo bem? Bom dia, Sandro, muito grata pelo convite. Bom dia, Tânia, e bom dia a todos os seguidores aqui da RBA Litoral, né? Muito Seja muito grata. bem-vinda. Obrigada. Muito grata pelo convite também, Tânia. Maria Lúcia, a gente que agradece a tua disponibilidade, que você sempre fala de assuntos relevantes aqui para o nosso país. E eu queria já iniciar a nossa entrevista perguntando o seguinte: quando a gente acompanha o noticiário com um pouco mais de atenção, parece que a gente fica meio maluco, porque, por exemplo, até recentemente eu vi num jornal regional, na mesma página, fala que o governo federal teve excesso de arrecadação e ele fala na mesma página uma outra matéria falando sobre corte nas universidades. A gente tem visto aí, por exemplo, corte de recursos que inviabilizou a emissão de novos passaportes, viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Enfim, para onde está indo esse dinheiro? Tem dinheiro ou não tem? Muito bom, Sandro. Inclusive, na nossa live da segunda-feira passada, a gente denunciou exatamente isso, né? Na mesma página está lá o excesso de arrecadação, os cortes nas universidades que estão inviabilizando o funcionamento das universidades e dos institutos federais. Naquele dia, saiu de noite a notícia que o governo tinha voltado atrás, mas por que ele voltou atrás? Porque no dia seguinte o corte foi maior ainda. Foi anunciado um bloqueio maior ainda do que o que havia sido anunciado na segunda-feira. E hoje, olha aqui, saúde, prioridade sem orçamento, na linha do que nós estamos falando. Então, assim, somente as áreas sociais, gente, saúde, educação, assistência, vocês estão vendo aí o que o novo governo está tendo que... O novo governo não, né? O governo eleito está tendo que fazer para conseguir manter o benefício de R$600, que já é pago hoje como auxílio Auxílio Brasil, né, que chama atualmente, vai passar a chamar Bolsa Família, mas o valor é o mesmo. Olha o escarcéu, o chilique do mercado financeiro. Por que isso está acontecendo? Nós, ao mesmo tempo, Tânia, Tadeu e todos que estão nos ouvindo, não há limite algum para o pagamento dos juros. O Banco Central elevou a Selic, que é a taxa básica de juros, para 13,75% ao ano. Uma taxa absurdamente alta. Porque quando o Banco Central sobe a Selic, todas as outras taxas de juros sobem. Dos empréstimos, dos rotativos de cartão de crédito, o que o povo realmente paga. Não é? Quando o Banco Central sobe a Selic, sobem todas as taxas de juros de mercado. E, além disso, os juros da chamada dívida pública explodem. Então, nós estamos tendo aí uma elevação do gasto com juros. Os jornais também, nos últimos dias, têm noticiado que o PIB está estagnado e o próprio mercado admite o impacto do juro alto. Até as grandes redes de televisão são financiadas por bancos. O banco é o único setor que ganha com juro alto, tá? Por isso que eu faço esse contraponto. Até a grande mídia admite que é o juro alto que está amarrando a economia. Só que logo eles botam um pano quente, né? Dizem que teve que subir juro para controlar a inflação, o que é uma mentira. Uma grande mentira. O povo brasileiro tem sido sacrificado com o aumento abusivo do preço dos combustíveis, porque aumenta combustível, aumenta o transporte, aumenta o gás de cozinha e aumentam todos os outros preços e serviços, porque tudo depende de transporte ou tem algum componente derivado de petróleo.
todos os preços aumentam quando aumenta combustível. E o combustível está aumentando aqui não é por causa da guerra lá fora, não. É por causa do preço de paridade de importação que foi colocado lá na Petrobras, uma forma de cálculo que, em vez de pegar o preço de custo da Petrobras para extrair o petróleo, refinar, etc., colocar em cima desse preço de custo a margem de lucro, como funcionou desde a criação da Petrobras até 2016, sempre foi assim. O que passou a ser feito no governo Temer? Um cálculo como se nós importássemos todos os combustíveis que consumimos. Não tem a menor lógica. É só para aumentar o lucro da Petrobras e, em vez desse lucro ser reinvestido em mais refinarias, em mais autonomia para nós, não, o lucro é todo, a bolada vai toda para os acionistas, inclusive estrangeiros. Tá? Então, gente, nós estamos sendo roubados, enganados de várias formas. A Petrobras explode o preço do combustível, aumenta a inflação, porque todos os preços sobem. O Banco Central vai lá, aumenta o juro com a desculpa de controlar a inflação. Isso é falso. Subjuro vai fazer baixar o preço da gasolina? Nunca. A redução recente que nós tivemos foi enviesada, foi pela redução dos impostos que afetando a arrecadação de todos os estados e municípios. E aí, então, para responder, eu fiz toda essa volta para responder sua pergunta, porque assim, dinheiro não falta no Brasil. O problema é que o dinheiro está indo para pagar esses juros abusivos. Para isso não tem limite, não tem teto. E se todo esse contingenciamento na saúde, na educação, em todas as áreas não for suficiente, o Tesouro Nacional vai lá e emite mais título da dívida e paga o juro. Aí a dívida vai aumentando, aí vem outro roubo para cima do povo brasileiro, que fala, a dívida está alta, tem que fazer reforma da Previdência de novo. Não dá para aumentar o auxílio para os pobres. Não dá para aumentar o salário mínimo como a gente gostaria, porque a dívida está muito alta. Vocês estão entendendo como que a coisa é muito bem programada para ser um sistema de transferência de dinheiro do povo para os grandes rentistas, os grandes bancos e grandes rentistas, tá? Então, dinheiro não falta no Brasil não, viu, Tadeu? Aí, só para completar, nós temos cerca de 5 trilhões em caixa. Nós temos dinheiro na gaveta, mais de 1,5 trilhão no caixa, na conta única do Tesouro Nacional. Quase 1,3 trilhão atualmente, mas já teve 1,7 trilhão no caixa do Banco Central, remunerando diariamente os bancos. E temos mais 2 trilhões em reserva na gaveta lá fora. Tudo reservado para garantir o pagamento a esse rentismo. O Brasil é o paraíso do rentismo. Bom, Maria Lúcia, eu vou falar a mesma coisa que eu estava falando para o Pardal. Você está sendo muito didática, isso é muito importante. Quando se fala assim desse assunto tão complexo, né? Pouca gente, eu me incluo nesse grupo também, dá para entender. Então, precisa de pessoas assim que, né, mostrem, destrinche o assunto para a gente ter uma melhor compreensão. E dentro dessa equação que você tinha colocado, né, como é que o governo está arrecadando mais, está divulgando que está arrecadando mais e está tendo cortes nas áreas essenciais. Saiu uma pesquisa do IBGE dizendo que foram 30% das pessoas, que as pessoas mergulharam aí na pobreza, né? Já tem um contingente aí de 30%. E, na contramão, 1% de milionários, né? Isso tem a ver com o que você estava colocando também nesse esquema de não priorizar aí as áreas essenciais, né? E com isso priorizar o mercado.
e aí as pessoas, esse 1% de milionário sai ganhando também com esse esquema, porque parece um método, né? Parece um projeto de governo, não é, Maria Lúcia? Sim. Tânia, nós temos uma campanha, que é uma campanha que chama É Hora de Virar o Jogo, que é uma campanha que nós lançamos, acho que eu já dei até entrevista para você sobre isso há um tempo atrás. Nós lançamos essa campanha lá no ano 2000. A ideia era que fosse uma campanha pública, com muito panfleto na rua, nas rodoviárias, etc., para o povo entender que todas essas medidas fazem parte de um jogo só. O jogo é um só. O tabuleiro é um só. E todas essas medidas, que aparentemente são coisas desconectadas, assim, para, né, até da forma como elas são divulgadas, elas levam mesmo, induzem as pessoas a achar que quando você está falando de modelo tributário é uma coisa, quando você está falando da política do Banco Central do Juro é outra coisa, quando você está falando do modelo de exploração agrícola e mineral é outra coisa. Não é, não. A dívida, então, muita gente acha que a dívida pública não tem nada a ver com ela. Então, isso, as pessoas são induzidas a achar isso, porque enquanto a gente não compreende que é um modelo programado em todos esses 4 eixos que eu falei, no sistema da dívida, na política monetária, no modelo extrativista e no modelo tributário, o modelo é programado para dar o resultado que dá. O resultado que nós estamos assistindo, que é o empobrecimento brutal da população a ponto de termos miseráveis e famintos num país tão rico como o Brasil. Isso, gente, é inaceitável. E é o resultado esperado, programado por esse modelo, que é exatamente desenhado para dar esse resultado. Vou dar alguns exemplos. Vamos pegar aí o modelo tributário. Esse lucro que eu citei da Petrobras, que é dinheiro arrancado da população, é o pobre que está pagando o botijão de gás muito mais caro do que ele deveria estar pagando. É o pobre. É o pobre que está ali gastando para colocar combustível na sua moto para trabalhar, de entregador. É o pobre que está pagando todo o efeito da inflação sobre os preços, porque ele ganha tão pouco que tudo que ele gasta vai para o consumo. Então, a inflação pesa muito mais sobre os mais pobres. Então, esse lucro todo que vai para a Petrobras e tudo mais, está sendo arrancado, principalmente da população mais pobre, mas toda a população brasileira está pagando. E aí? Isso aí empobrece todo mundo, concorda? E o lucro da Petrobras? É distribuído para os acionistas, isento de impostos. Lucro distribuído no Brasil, gente, só no Brasil e na Estônia. E olha que lá na Estônia, o lucro distribuído é isento, porque o lucro na pessoa jurídica, na empresa, é pesadamente tributado. Aqui não. Aqui é o paraíso, distribuído aos sócios sem pagar imposto. Então, eu te pergunto, Tânia, qual vai ser o resultado desse modelo? Eu estou dando só um exemplo para ficar fácil. Qual o resultado desse modelo? Que esse pobre está pagando ali um combustível caríssimo, está arcando com o preço da inflação, com o aumento da inflação, e o lucro de lá está aumentando e é distribuído para o rico com isenção total. Qual o resultado disso? É direto. É o empobrecimento da população e o enriquecimento dos mais ricos, dos que já são mais ricos. Isso no modelo tributário. Tem vários outros exemplos, porque, assim, no Brasil, 50% da arrecadação, praticamente, vem de impostos e contribuições
embutidos nos preços. Então, até o mendigo, eu sempre dou esse exemplo, até o mendigo que recebe esmola e vai comprar alguma coisa para comer com aquela esmola que ele recebeu, ele está pagando imposto. Se ele comprar um pacote de macarrão, ele está pagando 25% de imposto ali. Se ele comprar um cigarro, ele está pagando mais de 90% de imposto. Então, o pobre, até o mendigo é contribuinte. Agora, eu dei o exemplo lá do acionista da Petrobras, agora eu vou dar o exemplo do banqueiro. Os bancos são um dos setores mais lucrativos no Brasil. Vocês devem ter visto, 4 bancos brasileiros estão entre os 10 mais lucrativos do planeta. Essa notícia, gente, saiu no mesmo mês que saiu que o Brasil voltou ao mapa da fome. Vocês estão vendo que não é acaso? Então, o mendigo que está lá comprando qualquer coisa, pagando uma bolada de tributos embutidos naquele preço, está transferindo renda para banqueiro que recebe lucro distribuído isento. Então, assim, o modelo tributário ele é desenhado para concentrar renda, para arrancar dinheiro dos mais pobres e da classe trabalhadora, que o trabalhador tem a opção, vem ali no contra-cheque já descontado na fonte. Fora o que ele paga. Se vocês botarem na ponta do lápis a carga tributária que um trabalhador paga no Brasil, uma trabalhadora, ele paga, se ele ganha 5 mil reais, ele paga mais de 50% de tributo. Ele paga 27,5% na fonte de imposto de renda, paga uns 14% no mínimo de previdência, paga IPTU, tendo casa ou alugando, ele paga IPTU, paga imposto embutido em tudo que compra, se tiver carro, paga IPVA. Põe na ponta do lápis. Dá mais de 50%, gente, da renda da classe trabalhadora, que está ganhando aí 5 mil reais, que não é nenhuma fortuna, está indo para tributo. E aí, qual o retorno? Aí, não tem dinheiro para a saúde pública. Ele ainda vai ter que pagar um plano de saúde. Não tem dinheiro para educação, tá tudo sucateado. Aí, por isso, a nossa bandeira é enfrentar o sistema da dívida. Porque enquanto esse país estiver sacrificando o povo, como está sacrificando, para garantir esse pagamento de juros abusivos sobre uma dívida que não tem contrapartida, porque ainda tem mais isso, gente. Tânia e Sandro, nós da Auditoria Cidadã trabalhamos há 22 anos investigando a dívida pública no Brasil, federal, estadual, municipal. E quando a gente investiga, a gente descobriu uma série de mecanismos que produzem dívida. A dívida é gerada, mas o dinheiro não entra para o orçamento para ser aplicado em políticas públicas. A gente vem denunciando isso há décadas. Aí, em 2017, o próprio Tribunal de Contas da União divulgou um estudo feito por encomenda do Senado Federal e revelou a dívida brasileira não tem contrapartida em investimentos. O Tribunal de Contas falou isso. Falou que não tem nenhum centavo de investimento pago com o dinheiro ali da rubrica da dívida. Então, vejam vocês, todo esse sacrifício para pagar essa dívida que está por trás dos cortes de gastos, está por trás do teto, né, que está tão falado esses dias. Por que tem teto? Teto só para os gastos sociais e para a estrutura do Estado. A dívida, está fora do teto. Então, o teto, gente, é para segurar todos os gastos aqui, para sobrar mais para a dívida. E uma dívida que não tem contrapartida em investimentos. Por isso a gente luta por essa auditoria, porque a auditoria vai ser a ferramenta que vai escancarar
esse uso, esse sistema da dívida para sacrificar toda a nação e justificar cortes, teto, contra-reformas, que também são justificadas na dívida, e privatizações. Todas as privatizações são justificadas na dívida alta. Ora, isso, nós vamos esperar acabar tudo? Nós vamos esperar destruir toda a estrutura do Estado? Nós vamos esperar destruir todo o patrimônio público para enxergar isso? Assim, a Auditoria Cidadã vem esbravejando isso para todos os lados. Eu agradeço essa oportunidade da RBA, da gente falar, né, para o público de vocês também, porque tem que enfrentar o sistema da dívida. Então, esse governo que foi eleito agora e está chegando, tem tudo na mão para enfrentar. E pode dizer, olha, eu estou recebendo aqui essa dívida, eu quero ver que dívida é essa. Primeira tarefa teria que ser auditoria, né? Nós vamos entregar uma carta essa semana, dirigida, né, ao Lula, ao Congresso Nacional e à sociedade também. E vou até deixa aqui o pedido para a RBA nos ajudar, a RBA Litoral, né, nos ajudar a divulgar essa carta. Nixon. Eu não te ouvi, Tânia. Não, acho que o meu solto é o Mick Sandro. Tá, ele tá achando que... Sandro, o Mick. Tá fechado. Tá fechado. Bom, Nico, acho que deu um probleminha na conexão dele. Maria Lúcia, você explicou direitinho, até por conta que os grupos de trabalho de transição, né? Então, cada dia a gente fica... a gente recebe uma notícia assustadora, né? A questão da falta de investimento nas áreas sociais, né? E então tem essa denúncia, e como você mostrou aí na manchete do jornal, como eles vão priorizar a saúde, qual vai ser a saída sendo com esse cenário, e se não tiver realmente uma auditoria até para responsabilizar, né, porque vai entrar um novo governo, mas com situações provocadas pelo governo anterior, que tá nítido, né, que não priorizou nenhuma área essencial, como saúde, educação, até segurança. Qual será a saída para o governo? E o Maurício, só antes de você responder, já colocando aqui o recado do Maurício, a Auditoria Cidadã deveria constar das plataformas de exigências de todos os movimentos sociais. Sim, Maurício, eu te agradeço. No dia que isso acontecer, viu? No dia que for bandeira prioritária de todas as centrais sindicais, de todos os movimentos sociais, dos sindicatos, das associações, das redes de comunicação alternativas, não é? Do dia que for bandeira, auditoria da dívida com participação social, não é? Enfrentamento do sistema da dívida. Nós estamos agora também com a campanha do limite dos juros no Brasil. Quase 80 nações no mundo inteiro têm limite para juros. Aqui no Brasil, a gente já teve um limite na Constituição. Esse limite foi apagado, foi revogado em 2003, e desde então não tem limite nenhum. Então, qualquer pessoa que está aí submetida a um rotativo de cartão de crédito, que algumas bandeiras superam 1000% ao ano. Gente, isso é para lá de usura. Isso significa que a pessoa vai pagar 10 vezes a mesma dívida. Vocês sabem como é que funciona lá fora? Se a pessoa já pagou o total que ela pegou emprestado, essa dívida, e ela está passando por necessidade, essa dívida tem que ser anulada. Ou seja, juros zero no caso de necessidade. Aqui não existe nenhum mecanismo de proteção para a sociedade que está sendo aí abusada, roubada pelo mercado financeiro, com esses juros abusivos. Então, mais uma convocação que eu faço aqui. Essa campanha do limite dos juros
ela nasceu de uma articulação da sociedade civil, várias entidades, além da Auditoria Cidadã, não é? Vários sindicatos, a Comissão Brasileira Justiça e Paz da CNBB, várias entidades se reuniram e nós estudamos e fizemos uma proposta legislativa, uma proposta de projeto de lei. Essa nossa proposta entrou na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, foi aprovada numa das sessões de maior comparecimento lá dessa comissão e foi transformada em projeto de lei. Então, agora nós temos, gente, o projeto de lei complementar PLP 104 de 2022, que limita o juro a 12% ao ano. Esse é o teto, não pode passar disso, tá? A 12% ao ano. Tem uma enquete oficial na Câmara dos Deputados. Eu peço a todo mundo que está nos ouvindo que vá lá, vote. Eles pedem um mínimo cadastro lá, só o nome, CPF, tal, para evitar, né, que robôs e uma mesma pessoa também vote várias vezes. Então, mas é uma coisa muito simples. Para facilitar, o link está em destaque lá, numa das notícias do destaque lá da página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br. Eu peço às pessoas que vão lá, votem, porque os parlamentares olham para isso, olham para essa enquete, é uma enquete oficial da Câmara dos Deputados. E também nós criamos uma carta a ser enviada à Comissão de Finanças e Tributação, que é onde o projeto está atualmente, para que esse projeto ande, para que ele não fique na gaveta, porque tem o povo brasileiro, 80% das famílias estão endividadas. Então, nós teríamos que ter um apoio gigante para esse projeto que ainda não está tendo. Porque eu acho que a população ainda não tomou conhecimento da possibilidade real de termos uma lei que limite juros. E acima desse limite é usura, é crime. Imaginem uma pessoa que está pagando aí hoje 1000% passar a pagar 12%. Então, é preciso divulgar esse projeto de lei para que ele ganhe a força necessária, porque vocês sabem a força do mercado financeiro ali no Congresso, não é? Então, nós temos que fazer o contraponto, tá? Com relação ao que você colocou, Tânia, com certeza o governo brasileiro precisa, principalmente o governo eleito, né, precisa colocar na pauta esse tema. Ai, obrigada, vocês estão colocando na página da Auditoria Cidadã aí. Os destaques são um pouquinho mais para cima aí, são esses que ficam rolando, ó. Esses aí, tá vendo? Um deles, deixa eu ver. Ó, boletim, pedido de direito de resposta, vamos ver se tá aí no destaque, deixa eu ver. Campanha Hora de Virar o Jogo, é esse? Requerimento de audiência, live... Puxa vida, porque às vezes o pessoal sobe um outro destaque e não fica aí a enquete. Eu já vou pedir aqui para o nosso pessoal colocar de novo no destaque a enquete, tá? Estou falando aqui com eles. Estou falando aqui com eles, que eu estou na entrevista e estou pedindo para colocar no destaque da página da Auditoria Cidadã a enquete para o pessoal votar e o envio de carta para a Comissão de Finanças e Tributação. Mas lá em cima, Tadeu, rola lá para cima, lá no topo. No topo. Vocês estão vendo aí, ó, campanha pelo limite dos juros, essa baba aí, em cima? Dá uma clicada aí. Vai abrir uma outra aba, e aí nessa outra... vai aparecer tudo aí. Mas tinha que estar em eu acho que é importante ter a página, né, Maria Lúcia? A gente está divulgando aqui o site do... Vamos ver se ele... É isso aqui, tá certo? Isso, exigimos limite de juros. Isso, aí vai rolando, você vai ver aí logo a questão da enquete. Aí, ó, os dois estão aí. O amarelinho tá até combinando com a Copa, né, gente? Verde e amarelo aí, olha. Precisamos novamente da sua ajuda. Com um clique, envia carta para a Comissão de Finanças e Tributação.
e do lado, vote na enquete oficial. Tá vendo? Clicando aí, já cai direto no link, né? Mas esses dois aí eu já pedi para colocarem lá no destaque da página. Maria Lúcia, vocês estão me ouvindo agora? Tô. Agora sim, Beleza. Acho que oscilou aqui a internet, acabei ficando sem áudio. Eu sei que a gente já está chegando no final da entrevista, a gente tem muito mais coisas para falar, mas também não quero. Sei que você tem outros compromissos, mas Maria Lúcia, queria que você aproveitasse e falasse um pouco da questão da auditoria das dívidas dos estados. Inclusive, vocês estão com inscrições abertas, né, para esse curso que vocês estão dando. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é uma preocupação grande nos estados, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? A gente tinha como secretário o Henrique Meirelles, né? E agora até está se cogitando a possibilidade do Paulo Guedes ser secretário aqui em São Paulo, né? Então, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, da importância, né, da sociedade também fiscalizar a dívida dos estados, cobrar essa auditoria e também falar, que você pudesse falar também das inscrições para esse curso que vocês vão iniciar agora em janeiro. Ótimo. Muito grata, Tadeu. Olha, gente, a dívida no Brasil, não é? Como eu falei já no início, ela não tem contrapartida em investimentos. Por isso que a gente criou o termo sistema da dívida, tá? Porque a dívida pública era para ser uma coisa boa, concordam? Era para ser um instrumento de financiamento, para viabilizar todos os investimentos necessários para garantir o bem-estar da sociedade brasileira. A dívida deveria viabilizar isso. Mas é uma dívida sem contrapartida e com juro gigante. Então, virou o que a gente chama de sistema da dívida. Esse sistema, ele se reproduz nos estados e municípios. E a questão da dívida dos estados, gente, é um escândalo. E praticamente não existe bibliografia. Eu vou mostrar esse livro aqui, ó, que é o livro Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados. O PDF dele é gratuito, está lá na página da Auditoria Cidadã. Se vocês entrarem lá no menu, vai aparecer lá conteúdo, livros, tá? Vocês podem baixar esse, tem outros lá também. Em relação à dívida dos estados, o estado de São Paulo, por exemplo, eu vou te dar um dado aí, Tadeu. Na página 90, 91 desse livro, tem uma tabela que tem as dívidas dos estados que foram refinanciadas pela União lá no final da década de 90, no governo Fernando Henrique. O que ele fez? Ele pegou aqueles contratos que eram de dívidas dos estados, que tinham que ser já também auditados e investigados, porque tinha emissão de título, tinha denúncia de fraude, um dos capítulos desse livro aqui, essa denúncia, no curso também a gente fala disso. Nada foi auditado. E, além disso, o que aconteceu? O governo federal ainda pegou os passivos dos bancos estaduais, a maioria deles privatizados, né, em processo de privatização, como o Banespa aí em São Paulo. E vocês tinham também a nossa Caixa, não é? Os dois. O passivo do Banespa, aí, você está mostrando aí, ó, tem esse livro, é só baixar o PDF, é gratuito, tá? E quem quiser fazer doação para Auditoria Cidadã, faça, que é muito bem-vindo. Que a gente luta para sustentar esse movimento, gente. Então, o que aconteceu em São Paulo? A dívida de São Paulo, refinanciada pela União, tá? Lá no dia 22 de maio de 97. 46 bilhões. 46 bilhões foi refinanciado. Desses 46, vocês têm ideia de quanto era dívida? Não era dívida, era passivo do Banespa? Vocês têm uma ideia? Você tem alguma ideia, Tânia? 46 bilhões foi refinanciado. Hein, Tadeu?
Vocês têm alguma ideia desses 46 bi? Quanto que não era dívida do Estado, que era passivo do Banespa que foi julgado nessa conta aí? Tem ideia? Não tenho, não. Ainda bem que vocês estão sentadinhos aí, né? Vamos à revelação. 34 bilhões de reais. 34. Então, o povo, os paulistas, estão pagando uma dívida que não é dívida, que é passivo deixado lá pelo Banespa, que não foi investigado, tá? Você pode abrir aí, ó, vou te mostrar em que página que isso vai estar. Tem até um ofício aí no livro que ilustra a resposta que o governo de São Paulo deu. Eu não sei se agora eu vou conseguir encontrar aqui. Está no capítulo do PROES. É muito importante isso, gente, porque é preciso fazer essa auditoria também em âmbito estadual. Olha aqui, ó. Olha a página 184 aí, Tadeu, vai nela. É algum gráfico? Não, é um texto. Não. É uma carta do governo do estado de São Paulo. Sim, porque para o nosso internauta vai ficar pequenininho aqui. Pode falar. Mas essa carta é só para vocês verem que é um documento, tá? Aí, ó. É um documento que o governo do estado de São Paulo deu. Tá lá, a dívida. Banespa, 24 bilhões. Nossa Caixa, 6 bilhões. Tá? Eu falei 34, é 31. 31 bilhões. Dívida que não era dívida, que era simplesmente passivo dos bancos que foi transformado em dívida. Alguém questionou isso? Vocês já viram algum questionamento sobre isso? Nunca, tá? Olha lá, 24 e tanto, tá vendo? No quadrinho de cima. Mais 5.900 e tanto. Dá 31 bilhões, praticamente. Sim. E aí? Isso não é divulgado. E quanto sacrifício o Estado de São Paulo, o povo do Estado de São Paulo, quantas contra-reformas da Previdência vocês já tiveram aí? Para ficar pagando passivo de Banespa. E sem nem saber o que está pagando. Tá? Então, e essa dívida já foi paga várias vezes e não para de crescer. Por quê? Por causa do juro alto. Vocês estão vendo a importância da campanha do limite dos juros até para as contas públicas? Então, gente, o curso, as inscrições estão abertas, tá? Vou pedir também para colocar lá no destaque da página da auditoria. E as inscrições podem ser feitas. O curso é à distância, então você pode assistir às aulas em qualquer horário. Tem cada aula vai ter ali depois os testes, né? As pessoas têm várias chances para fazer o teste, e no final tem um pequeno trabalho de curso, que também ajuda a pessoa a se empoderar, a ver que ela dá conta de analisar aquilo ali e concluir a respeito do estado onde ela mora. Eu convido vocês a se inscreverem. Esse curso, a gente pede uma contribuição de R$450. É um curso de 60 horas. Estudante, a contribuição é 225. E ainda tem uma opção lá, para quem estiver desempregado, para quem estiver com dificuldade, envia um e-mail, explica a situação, porque nós não temos fins lucrativos. Então, todas as nossas turmas
tem esses casos que a gente analisa e para que todo mundo que quer fazer o curso possa fazer, tá? E é uma forma também de financiar a auditoria cidadã, né? Porque eu, por exemplo, sou voluntária, eu não recebo absolutamente nada da auditoria cidadã, e tal como todos os coordenadores de núcleos Brasil afora. Mas a gente tem uma equipe, né? É o técnico da live, tem uma pessoa lá na secretaria, tem o site, tem o economista, algumas pessoas que a gente tem que remunerar. Então, é através também dessas contribuições do curso e das doações que a gente consegue manter, não é, o nosso trabalho. Muito bem, Maria Lúcia, foi muito bom ter você aqui, com certeza, né, você já vai estar de volta aí dentro de algum tempo para falar mais coisas sobre a importância da auditoria cidadã e também como é que vai desenrolar aí o próximo governo, o governo eleito, né, e você fazer uma análise aí da situação. Então, eu queria agradecer a sua participação, a gente já está divulgando aqui o site para as pessoas poderem acessar, conhecer melhor, né, e com certeza até uma outra oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tânia, agradeço ao Sandro também, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, viu? E estamos juntos. Voltarei sempre que convidarem, viu? Um forte abraço para vocês e todos que acompanham esse importante canal. Tá bom, Obrigado, Maria Lúcia. Até uma próxima. O Maurício já está fazendo a campanha aqui para você voltar mais vezes. Muito grata, Maurício. Voltarei sempre. Viu? Um forte abraço para vocês e vamos torcer para o Brasil hoje, hein? Com certeza. Qual o seu palpite? 2-0. Tá ótimo. 2-0. Essa Copa veio em um momento muito importante para o Brasil, gente. O Brasil estava muito aí nessa polarização, todo mundo dividido. Essa Copa, esse atraso, né, na realização da Copa, acho que foi um presente para unir o Brasil, lembrar que nós somos uma nação só e que essas divergências que a gente tem na política, no modo de ver as coisas, isso tem que ficar num plano mais baixo do que a nossa união como nação, lutando para que o Brasil dê certo e garanta vida digna para todas as pessoas. Isso aí. Obrigada, Maria Lúcia. Até a próxima, tá? Até. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Ó, o Maurício está dizendo aqui que a